Estaremos lendo dos versos de número 22 até o verso de número 25. Vamos ler a uma só voz a leitura deste texto conhecido por todos nós. Depois eu vou pedir para o Mateus orar por mim aqui, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 8, do verso 22 até o verso de número 25. Leiamos. Aconteceu enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Amém. Pai de amor, gratos a Ti, ó Pai, por esta rica oportunidade de estarmos na Tua casa. Já entregamos nossos corações, ó Pai, em relação ao perdão dos nossos pecados. Já levantamos nossas vozes, nossas mãos em adoração a Ti, ó Pai. E nesse momento, ó Pai, nos colocamos prostrados diante de Ti, com os nossos corações, ó Pai, para ouvir mais da Tua palavra. Que os nossos ouvidos, ó Pai, possam estar atentos não somente à voz do pregador, mas à voz do Senhor, ó Pai. Que os nossos corações, ó Pai, sejam terra fértil a ouvir a Tua mensagem, que ela possa encontrar abrigo e que a semente, ó Pai, possa frutificar. Em nome de Jesus, amém. 26 de dezembro de 2004. Aconteceu em alguns países da Ásia aquilo que ficou conhecido como tsunami. Falei certo? Tsunami ou tsunami? Se confundo às vezes, acho que tem um problema aí da minha parte. Tsunami, corrigiu a Marisa ali. Faz 20 anos, no dia 26 de dezembro deste ano corrente. A história diz, amados irmãos, que morreram mais de 200 mil pessoas em toda a Ásia. Passou-se alguns filmes, algumas apresentações, inclusive sexta-feira nós tivemos uma reportagem recente falando sobre 20 anos deste acontecimento, e aí a gente imagina, meus amados irmãos, o momento que marca a vida dos povos destas regiões. Estão em regiões praianas, confortavelmente, desfrutando de um dia à praia, e de repente vem uma primeira onda que já assusta a eles, e depois vem uma próxima que destrói todas aquelas regiões e matam mais de 200 mil pessoas. Se não me falha a memória, você pode consultar aí, em torno de 220 mil pessoas que morreram. As tempestades, os maremotos, os ventos, são acontecimentos casuais. Mas as tragédias da natureza e da nossa vida, meus amados irmãos, elas não extinguem a bondade de Deus. O arco-íris,
ele vem depois de uma grande tempestade, e como é linda aquela apresentação, né? Depois de uma chuva, a gente vê aquele arco bonito. As lágrimas, elas existem, e depois vem o momento da alegria. Os vales existem, porque também há grandes montanhas. As belas estrelas, elas existem em meio à escuridão. As vitórias só acontecem quando são travadas grandes batalhas. A gente usa como chavão que a gente é mais que... Aliás, a Bíblia fala que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mas a gente não gosta do enfrentamento das lutas e das batalhas, a gente não gosta de viver isso, mas só existe vitória em meio ao confronto, em meio às batalhas, a qual nós somos postos e nós somos colocados. Olhar para este texto do Evangelho de Lucas, temos os outros 2 evangelhos, e aí nós temos o relato desta grande tempestade nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, chamados como evangelhos sinóticos. O texto diz que Jesus, ele teve um dia exaustivo, ensinando, anunciando o reino de Deus e principalmente mostrando para aqueles que ouvem a sua palavra, a sua exposição do que é ou qual é o desdobramento de ser discípulo de Jesus. E logo em seguida, depois de expor um sermão à praia, Jesus os convida a entrarem no barco. Os discípulos seguem a Jesus e entram no barco, e logo a seguir, a gente vai ver no texto subsequente, que Jesus vai encontrar com o endemoniado Gerazeno, ou endemoniado de Gadara, onde ele vai ali libertar aquele homem daquela situação caótica, tomada a vida dele, vivendo com uma legião de demônios e morando no sepulcro. Jesus, como homem, ele está cansado dessa jornada. E o texto vai nos dizer que Jesus, logo que entra no barco, verso 23, ele adormeceu. E imediatamente ao sono de Jesus, dele estar dormindo, acontece uma grande tempestade. Diz o texto, verso 23 ainda, que sobreveio uma tempestade de vento no lago e eles corriam grande perigo. As tempestades na vida da gente, meus amados irmãos, elas são circunstanciais. E nesse momento em que eles passam por aquela tempestade, eles acordam ao Senhor Jesus, diz o verso de número 24, diz que eles o despertaram e clamando, fortemente disseram, mestre, mestre, estamos perecendo. E ao ser acordado, Jesus, levantando-se, viu o vento e a fúria daquela água, e ele simplesmente ordenou, e toda aquela fúria cessou. Olha, queridos irmãos, para este texto, e façamos uma análise sobre essa proposta que nós queremos apresentar nesta noite, do que quais são os desdobramentos, aquilo que envolve ser discípulo de Jesus. O Senhor,
Jesus, o Evangelho, ele não está para uma religiosidade ritual, ele está envolvido com uma prática de vida. E Jesus então fala para eles, trazendo algumas realidades do que é ser discípulo de Jesus. E a pergunta na proposta desta noite, é te fazer a pergunta: você quer ser discípulo de Jesus? Olhando para esse texto, você vê Jesus convidando eles para entrarem no barco, e ao entrarem no barco, tem diante deles uma tempestade, um mar e um barco à deriva, correndo perigo. Olhando para essa realidade, você está efetivamente decidido a seguir a Jesus, a ser discípulo de Jesus? Meus irmãos, a igreja, ela encanta. As melodias, as canções, as palavras, elas nos comovem, elas nos agradam, elas alentam o nosso coração, elas despertam em nós uma sensação de prazer e bem-estar. Mas ser discípulo de Jesus envolve muito mais coisas. Somos chamados e desafiados a vivermos situações, momentos. Eles estão agora diante de uma tempestade. Olhando para a geografia daquele lugar, o mar da Galileia, por vezes, passavam por algumas tempestades. Os ventos gelados do Monte Hermon fazia com que descesse toda aquela neve sobre o mar, trazendo ondas e tempestades. Elas eram uma realidade daquele lugar. Só que, meus amados irmãos, agora essa situação, na normalidade, mesmo acontecendo aquilo, o acontecido era inesperado. E o que acontece naquele dia foi atípico, diferente de todas as tempestades que já surgiram ali. Era algo assustador. É importante nós entendermos que sermos discípulos de Jesus, nós enfrentaremos tempestades. As tempestades, no sentido simbólico, elas se apresentam na nossa vida. E aqueles discípulos, amados irmãos, ao receberem os ensinamentos de Jesus, eles nunca foram enganados por Jesus, pelo contrário, ensinados que por vezes eles passariam por tempestades, as reveses viriam sobre eles. Jesus, a despeito de tudo isso, expressa com ensinamento o seu amor, o seu cuidado, que eles não os deixariam sós. Perceba no texto que Jesus fala no verso 22, uma palavra que é garantia de chegada. Ele diz: vamos passar para outra margem do lago. Vamos passar para outra margem do lago. Primeira coisa, vamos, primeira pessoa do plural.
Ele está conosco. Segunda coisa, vão chegar lá do outro lado. É importante entendermos que e sabermos que, como discípulos de Jesus, nós vamos passar por aflições, vamos passar por tempestades. Em alguns momentos elas nos deixam perplexos, abalados, abatidos. Tem uma música do Grupo Logos, que ele diz o seguinte: de vez em quando sou levado a me abater, parece que então... Canta, irmão. Vocês estão desanimados hoje? Meu Deus. Vocês não conhecem? Ah, não conhece, Marcel, não conhece. Vamos lá então. Parece que então eu vou perecer no mar, nada mais querer, simplesmente ir mais sem saber, momentos maus, difíceis para valer, a vida se esvão até tudo se misturar, tudo perder valor, nada mais fazer sentido para mim. E ainda bem que em meio às... Só tem gente nova, né? Nessas horas mais difíceis, enxugando o rosto, me ensinando-me outra vez a seguir em frente, sem olhar para trás. Jesus convida os seus discípulos. Jesus te convida, como discípulo dele, a enfrentar tempestades. As tempestades, as dores, as crises, os problemas, as aflições, as dores, elas virão, elas são partes da vida, só que elas vêm para todo mundo, elas vêm para toda a humanidade ela está destinada ao sofrimento, só que você também. Só que você, diferente, você tem a presença de Jesus, você é um discípulo dele, você vai enfrentar a tempestade, mas você vai atravessar a margem deste mar. Eu não sei quais são as lutas, quais são as batalhas, quais são os ventos, quais são as tempestades que você está enfrentando na tua vida, mas nós temos a garantia que, como discípulos de Jesus, nós chegaremos do outro lado. Amém? Vocês estão bem presbiterianos, hein? Meus amados irmãos, momentos da nossa vida, às vezes de calmaria, e depois vem um cenário assustador. Entendamos que na vida como servos e como discípulos de Jesus, nós enfrentaremos tempestade. Estamos falando ali de pescadores, profissionais do mar. Eles sabiam, eles conheciam eles sabiam lidar com aquilo, eles eram pescadores, eles conheciam o mar da Galileia a palmos. Só que naquela hora, naquele momento, naquele dia, eles estavam desesperados de que o conhecimento
que eles tinham, a técnica como profissionais deles, não foi capaz, meus amados irmãos, de dar solução. Eu estou falando com você. Você já deu solução para muitas coisas. Você chegou aqui. Você superou tantas coisas. A sua vida, ela é marcada de superação. Uma vida que possivelmente foi de tanto sofrimento, de tanta luta. Você chegou aqui. Você superou tantas coisas, só que você superou muitas delas através da tua força, da tua habilidade, mas tem momentos da sua vida que você não tem condições, que fogem as tuas forças, que fogem todos os seus recursos. Você tem a Jesus, e você pode clamar a Ele: Mestre, Mestre, não te importa que pereçamos? Claro que importa para ele, mas Jesus estava mostrando para eles que, como discípulos de Jesus, mesmo que eles naquele momento oscilassem na fé deles, Jesus os repreende, porque eles não tiveram fé. Perceba no texto que ele vai dizer: por que vocês não têm fé? Jesus primeiro, ele dá a solução. Depois ele nos confronta a entendermos que nós somos chamados para enfrentarmos tempestades, e que ele chama discípulo para ser homens e mulheres de fé. Tenha fé, confie nele. As tempestades virão, mas confiem naquele que tem poder sobre as tempestades, que tem poder sobre o mar. E aí, esta é uma outra realidade: aquele que tem o poder de acalmar as tempestades, aquilo que vem sobre nós, aquele que coloca e que nos coloca diante de um caminho difícil. E aí estamos diante de uma outra realidade: há uma tempestade, mas também há um mar, há um caminho para ser percorrido. Meus amados irmãos, para ser discípulo de Jesus, não existem atalhos. Não dá para nós percorrermos caminhos como discípulo mais fáceis. É preciso seguir o caminho que ele propôs, o caminho que ele direcionou para nós. É preciso nós efetivamente andarmos no caminho, andarmos com Jesus, vivermos como Jesus, porque ele diz que eu sou o caminho. Há um mar, há um caminho, que Jesus não disse que seria fácil e calmo. Ele não disse em momento algum. Mas ele disse que tem garantia de chegada. Não tem garantia de calmaria toda a jornada, mas tem garantia de chegada. Como ele disse: e vamos para outra margem do lago, na garantia de que chegaremos a um porto seguro. Tem um cântico do nosso cenário, agora só anotei aqui parte da música, como vocês hoje estão todos murchinhos,
Então vocês não vão nem me acompanhar, já estou até vendo. Eu hei de chegar bem seguro ao porto e destino meu. Lembraram do hino? Nem você, Túlio. Quem lembrou? Dalva. Canta, Dalva. Viu? As ondas me dão pavor. Ajuda aí a igreja aí, Lucas. Aí, fácil, hein? Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem não tragar, que leva... Agora não dá. Eu dou aquela cantada forte para sacudir vocês, para animar vocês, mas quando o tom vai lá em cima, aí eu, que eu não sou bobo, senão eu não vou desafinar, né? Que eu não tenho voz, aí eu fico quietinho, né? Mas, queridos irmãos, olhem para essa realidade. Ele é aquele que tem domínio sobre todas as coisas, que ordena ao mar, para que ele sossegue, o Deus que é o Deus através das tempestades, o Deus que fala com o mar para que o mar sossegue. Esse é o nosso Deus. Então, irmãos, é um caminho de luta, mas é um caminho de vitória, é um caminho de chegada, de segurança, de que chegaremos do outro lado. Para Deus nada é impossível. O mar não é limite para Jesus. Lembra que ele... Muito bem, Túlio. Ele andou sobre as águas. Não existe limite para o nosso Senhor. Diz o salmista que ele põe termo à guerra, ele quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Nós cantamos aqui, ele não desiste de você, ele se importa com você, compreende seu... Ele é contigo. Ele é contigo. É verdade que você precisa entender que as coisas não serão fáceis. E não desista só porque as coisas parecem difíceis. Afinal, se aquilo que é difícil de se conquistar, também será difícil de se perder. Na verdade, impossível de se perder. Há uma tempestade. Há um caminho sobre o mar. E há um barco. Ser discípulo de Jesus é atravessar por tempestades. Enfrentar questões exteriores. É seguir um caminho difícil, em alguns momentos assustador. E há também um barco
um lugar onde Ele te colocou. Te colocou para você passar pela tempestade, para cruzar um caminho, para atravessar este mar. Enquanto eles estão naquele barco, Jesus está dormindo conforme falamos. Mas eles passariam pela tempestade, atravessariam aquele mar dentro daquele barco. É preciso você confiar no lugar aonde Ele te colocou. Se Ele te colocou aí, permaneça onde Ele te colocou. Ele coloca os seus discípulos, os chamando, para que eles estivessem no barco. E eles estão no barco. E aonde Jesus te colocar, aonde Deus te colocar, você pode ter paz. Diz o salmista: em paz me deito e pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Onde Ele te colocou? Onde você está? Sadraque, Mesaque, Abidnego foram colocados numa fornalha. Mas, juntamente com aqueles 3 homens que foram colocados naquela fornalha, havia o 4º homem na fornalha. O que eu quero dizer para você é o seguinte: se Ele te colocou aí, permaneça aí, porque Ele está contigo nesse lugar. Ele está contigo aonde Ele te colocou. O Salmo 23 vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Vocês hoje, até o Salmo 23 vocês esqueceram, gente. Porque Tu estás comigo. Aonde você está, no vale, não temas, Deus está contigo. Aonde você está, no barco, não saia daí, porque se Jesus está no barco, permaneça onde Ele está. Onde você está, onde Ele te colocou, se Ele te colocou nesse lugar, Ele está com você ali, então permaneça ali. Onde Ele te quer, é onde Ele estará. Onde Ele te quer, Ele estará ali também. Sabe, o seu barco, tem até uma canção que canta sobre o meu barquinho aqui, que a igreja canta uma música aí, negócio de meu barquinho, né? Acho que, não sei se é as crianças ou o grupo de louvor aqui. No meu barquinho está. Não tem um negócio desse aí? É isso aí. Então tá. Então, meus amados irmãos, se Ele te colocou nesse lugar, e esse barco que você está diante de uma tempestade, está diante de um mar, e eu vou fazer aqui uma analogia. Vou seguir uma escola filosófica que antigamente, na antiga Grécia, tinham 2 escolas. A escola da Antioquia, que era uma escola que seguia as questões mais literais, e a escola de Alexandria, que usavam mais as alegorias.
Então, me permita usar aqui uma alegoria à luz daquilo que é a escola de Alexandria. O seu barco pode estar à deriva. Pode ser a sua família. Pode ser o seu ministério. Pode ser o seu casamento. Pode ser a sua vida. Pode ser qualquer outra coisa que tem trazido a você medo, pavor, diante de tempestade, de um mar e de uma fragilidade a qual você tem se sentido e sem condições de prosseguir e sem segurança de que se você vai chegar naquele lugar. Meus amados irmãos, falei sobre 3 pontos importantes. Quais foram eles? Estou triste. 3 pontos importantes. A uma. Muito bem, Márcio. Há uma tempestade, há um mar, há um barco. Ajudei. Há uma tempestade, há um mar e há um barco. Há um Deus que governa tudo isso. E Ele está te chamando para você ser discípulo dEle. Dizendo para você que você vai passar por tudo isso, mas que Ele é o teu Deus. O mundo também passa por isso, eu acabei de falar há poucos minutos atrás. Mas entenda que você é um abençoado, você é um privilegiado, porque eles entram em angústia, em sofrimento, em desespero, sem perspectiva, sem esperança alguma, porque não tem ninguém aonde se apegarem. Nós somos discípulos de Jesus, passamos por tempestades, passamos pelo mar, o nosso barco é frágil, mas Deus está conosco. Era para você e está igual os pentecostais aqui. Está igual o irmão José aqui. Ô, glória! Deus está com você. Sabe, talvez o teu momento seja até tranquilo. Talvez você esteja em calmaria. Está tudo bem. Mas é no momento da prova e da dor que você precisa lembrar dessa palavra. Porque quando bater uma enfermidade na tua vida, quando você viver o luto da perda de uma pessoa que você ama e que não está mais com você, quando você perder um emprego que te dava segurança, quando você perder a sua família, quando a tragédia vier na sua vida, é importante você lembrar que em meio a uma tempestade, ao mar e a um barco frágil, existe ainda um Deus que cuida de você. Há um Deus que cuida de você. Talvez você esteja bem e a palavra seja apenas teórica para você, mas pode ser que em algum momento ela vai ser prática, porque você vai passar por algumas lutas, você vai passar por algumas provas. Saiba o seguinte, que existe um Deus que cuida de você, um Deus que ama você, um Deus que se importa com você. Nós vamos cantar uma canção. Hoje nós estamos até, uma turma está lá em Vila Jurandir, lá para nossa, inclusive nossa cantata é domingo que vem. Hoje está sendo lá em Jurandir, quiseram que eu fosse para lá, falei, não, vou ficar em Mesquita hoje, e aí está tudo bem. E aí domingo vai ser a nossa cantata. Mas eu queria que nós nos colocássemos em pé. E nós vamos cantar uma canção.
Talvez o teu momento nem faça tanto sentido pelo momento pacífico que você tem vivido. Mas talvez eu esteja falando com alguém que está passando pedaços difíceis, não está aguentando, está sofrendo tanto. Eu quero te falar nessa noite, em nome de Jesus, que tem um Deus que cuida de você. Enquanto cantamos uma canção, eu quero convidar você, se eu estou falando contigo, para você vir à frente, se você desejar. Se não quiser, está tudo bem. A gente vai orar de qualquer forma por toda a igreja. Louvemos. Amém. Obrigado porque nós podemos confiar no Senhor, Deus, independente das circunstâncias.
depois dessa oração, nós estaremos impetrando a bênção apostólica e encerrando o nosso culto. E bem lembrado, já tinha até esquecido que a gente tem um momento da entrega dos dízimos e ofertas. Inclusive, e da campanha do quilo. Irmãos, 13º é uma oportunidade para a gente dar o dízimo dobrado, né? É uma bênção, né? Ter o privilégio de receber o 13. Então, vou dizimar o 13 também. Então, a gente pode dizimar também com o nosso dízimo dobrado para as necessidades da igreja. Senhor, nós colocamos diante do Senhor a vida de cada irmão, cada servo teu que possivelmente tem passado por momentos delicados e difíceis na vida. E, Pai, pedimos que o Senhor dê, ó Deus, o escape para essas dificuldades. Diante daquilo que envolve o ser discípulo de Jesus, que é passarmos por tempestades e por um mar e de um barco tão frágil. Ó Deus, mas de um Deus tão grande que está nele e cuidando de todas as coisas. Ó Pai, continue a fortalecer a cada servo e serva tua. Pedimos que o Senhor faça isso para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bem lembrado, nesse momento nós vamos cantar o hino de número 32.